Vamos então para a nossa última aula sobre interpretação bíblica. E hoje o nosso tema, então, para nós finalizarmos, é o gênero de profecias e também como nós aplicamos todos esses temas para a nossa vida. Eis a grande questão. Começando então sobre essa questão de profecias, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Você e eu, naturalmente, como seres humanos, nascemos e nos desenvolvemos pensando sobre a perspectiva do futuro. Certamente você já imaginou receber uma cartinha, talvez de Deus, ou de alguém dizendo com quem você casaria, como as coisas aconteceriam daqui a algum tempo, e certamente esse é o seu e meu anseios. A verdade é que no nosso mundo, toda a ficção, todos os filmes, todos os livros ou tantas artes refletem esse anseio do nosso coração. Por exemplo, se você já viu o filme De Volta para o Futuro, tem uma dessas versões desse filme onde eles remontam então 2015, ou seja, é o futuro do passado. Quando a gente olha 2015 projetado deles, tantos anos antes, é completamente diferente do que nós vivemos. Mas esse é um anseio nosso natural, de nós olharmos para frente e tentarmos entender o que vem depois. A grande questão é que talvez a pandemia que nós estamos vivendo, ela simplesmente veio provar como nós não estamos no controle da situação. E talvez esse é o maior anseio que nós temos ao prever o futuro, saber para onde nós vamos e, portanto, nós controlarmos o que vai acontecer. E se a pandemia nos mostra situações ao nosso redor das quais nós não controlamos, das quais nós não sabemos como será os próximos dias, isso só nos mostra o seguinte: se nós não estamos no controle, existe alguém que está. E o que a palavra de Deus revela é que o nosso anseio não deve estar em termos o controle da situação, mas confiarmos e conhecermos aquele que tem. E é isso que as profecias da palavra de Deus falam. Por isso, antes de nós tentarmos remontar o futuro e tentar prever o que vai acontecer, que nós possamos buscar o Deus que já está lá. Assim, eu quero começar falando um pouquinho sobre profecias com você, através dessa simples explicação do que se revela dentro desse gênero. São relatos prevendo acontecimentos futuros através de visões, sonhos ou até mesmo encontros com o divino. Você, ao ler livros proféticos na Bíblia, vai se deparar com várias dessas situações. E é por isso que talvez esse seja o gênero mais difícil de nós interpretarmos na Bíblia, porque ele foge à nossa leitura corriqueira ou padrão, e principalmente ele está falando sobre atos verídicos que acontecerão depois. Nós não temos literatura disso no nosso dia a dia, e é por isso que é tão complicado. Os livros que compõem, então, esse gênero são os seguintes. Em primeiro lugar, os profetas maiores do Antigo Testamento, aqueles livros maiores, em maior extensão e conteúdo, dos quais são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Algumas pessoas compreendem que Lamentações de Jeremias também se compõem dentro desse grupo. Mas, como nós falamos na aula passada, talvez Lamentações entre mais no gênero poético do que talvez no gênero profético. Os 12 profetas menores também compõem esse gênero, então, de profecia. E também no Novo Testamento, quando nós olhamos, nós vemos Marcos, Lucas e principalmente Apocalipse. Aquele livro que, quando você começa a ler as primeiras páginas, se depara que não entendeu nada e você já fecha ele antes que alguma coisa lhe aconteça. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre esse gênero tão difícil de interpretar, mas talvez que ele pode falar tantas coisas ao nosso coração quando corretamente entendido. Assim, a pergunta inicial talvez é como esse gênero se apresenta, e nós temos algumas categorias dentro dele. Eu quero começar falando com você, então, em primeiro lugar, sobre os profetas e a aliança. Se nós temos profecias, a verdade é que nós temos profetas por trás dessas profecias, ou seja, alguém que proferiu tais situações que um dia aconteceriam. Nós precisamos entender sobre os profetas para entendermos também sobre as profecias. A primeira verdade é que os profetas eles eram porta-vozes de Deus aos homens, principalmente para que essas pessoas cumprissem as alianças previamente dadas pelo próprio Deus. Então, por exemplo, nós vemos algumas alianças na palavra de Deus em que são incondicionais e outras condicionais. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus, em Gênesis 15, faz uma aliança com Abraão sobre um descendente, sobre uma nação,
ele faz um ato muito memorável para a época, que é de cortar um animal ao meio e separar cada uma das partes em um dos lados e ele passar pelo meio então desse animal. O que ele estava dizendo ao afirmar isso é que se ele não cumprisse a sua parte do trato, aconteceria com ele exatamente o que aconteceu com aquele animal cortado ao meio. Portanto, era comum esses tratos, esses acordos feitos nesse mundo antigo. Deus, entendendo essa cultura, faz exatamente isso com Abraão. Mas a verdade é que apenas Deus passa pelo meio dos animais e Abraão não. Ou seja, essa aliança é incondicional. Deus faria de Abraão uma nação independente do que Abraão fizesse. De tal forma que você vê Ismael e vê a dificuldade então que acontece na descendência do próprio Abraão, e mesmo assim Deus cumpre a sua promessa. Agora, existem outras profecias, aliás, outras alianças, que elas remontam à questão de ser condicional. Por exemplo, a aliança que Deus faz com Moisés, Deuteronômio, capítulo 11. E é sobre essa aliança que principalmente os profetas falavam e relembravam o povo todas as vezes. O que Deus fala em Deuteronômio 11 é muito simples. Se vocês caminharem perto de mim, se vocês obedecerem os meus preceitos, as minhas leis, então vocês vão ser abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão maldição e sofrerão perseguição sobre outros povos. E é exatamente a descrição do que acontece com o povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Os momentos de proximidade com Deus eram prósperos, os momentos que se afastavam eram ruins e eles eram destruídos. Assim, essa é uma aliança condicional, ou seja, dependia da ação dos súditos o que o rei faria, ou seja, o que Deus faria com seu povo. Assim, por mais que a gente pense que quando nós lemos profecias ou lemos material profético na Bíblia, isso sempre está se referindo a algo que ainda aconteceria no futuro, talvez 90% do que existe nesse material não é preditivo, mas descritivo. O profeta simplesmente estava lembrando ao povo algo que eles precisavam obedecer e que já estava esclarecido por Deus há muito tempo. Assim, o primeiro anseio do profeta era mostrar as bênçãos e as maldições sobre a obediência da lei. A segunda questão é que muitas vezes esses profetas, talvez nós olhamos para eles como pessoas que talvez se encontravam ou se achavam superiores aos outros. Mas eles apenas eram porta-vozes de Deus e muitas vezes não entendiam as próprias profecias que estavam colocando. Quando você vê, por exemplo, Jeremias, ele está muito triste pela desobediência do povo e sabe da iminência destruição. E Lamentações é praticamente a conclusão sobre o que Jeremias falou. Se vocês desobedecerem a Deus, vocês vão ser destruídos. Lamentações é o sofrimento de Jeremias pelo que aconteceu. Os profetas não se encontravam e não se entendiam como pessoas poderosas, mas eram pessoas simples utilizadas por um Deus poderoso. E isso que fazia toda a diferença. Segundo ponto, então, quais eram as características que haviam, então, nesse gênero de profecias? Em primeiro lugar, é uma coletânea de oráculos falados. Em muitos trechos desse gênero, você vai vendo uma sequência direta sem pausas, onde o profeta vai falando. Então, por exemplo, você vai lendo Daniel, esse livro bonito, e você vai lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e é uma história mais bonita que a outra, e você vê Daniel na cova dos leões, e você pensa, que história então virá em Daniel capítulo 7? Então, Daniel tem uma visão, e tem sonhos, e tem revelações, e ele começa uma predição sobre o futuro daquela nação com 70 semanas, com várias circunstâncias, em que não existe uma pausa para dizer em qual período que cada uma dessas coisas acontecerá. E é isso que nos confunde tanto. Por isso, a revelação de Deus era dada para o profeta, ele escrevia isso, e o Espírito Santo futuramente ia conduzindo cada uma dessas partes no lugar correto. Segunda questão. Essas profecias, ou esse material, ele era coletivo, ou seja, não visava apenas um indivíduo, mas visava uma nação como um todo. Muitas vezes sendo falado ao povo de Israel, ao povo babilônico, até mesmo o povo assírio. E quando essas profecias eram ditas, era a nação como um todo que precisaria entender o que ia acontecer para a vida deles. Terceira característica, perspectiva. O futuro mencionado, ele pode estar próximo ou ele pode estar distante. Nós vemos algumas profecias, por exemplo, lá em Gênesis 3, dizendo sobre o
descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. É uma profecia que aponta lá para Cristo. Agora, imagina uma pessoa, desde Adão, com a perspectiva de que um dia haveria um descendente que traria salvação para toda a humanidade. A cada nova criança que nascia, a expectativa aumentava, porque essa expectativa é de que talvez fosse próximo. Só que o que nós vemos é que passa-se muito e muito e muito tempo até que Jesus então venha ao mundo. Assim, era uma perspectiva muito distante de algo que desde o início da humanidade já estava declarado. Quarta característica. Essa talvez é a mais complicada da gente entender, mas eu quero dar um exemplo talvez para nos facilitar. E ela chama a questão de dupla referência. São dois eventos distantes contidos na mesma profecia. Por exemplo, olha comigo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa é uma profecia que o profeta Isaías, então, ele vai falar para o rei Acás. O rei Acás, junto com o povo, estava sofrendo um ataque dos assírios sobre eles. Então, o profeta Isaías diz que Deus poderia enviar um sinal para o rei Acás de que eles estariam bem e eles estariam protegidos. O sinal que o próprio Isaías diz é que nasceria então uma criança naquela época chamada Emanuel, e ela mostraria que Deus ainda estava cuidando do seu povo. Agora, tudo que nós vamos percebendo na continuação de Isaías ali é que possivelmente houve uma criança naquela época com esse nome de fato e que tranquilizou então a nação. Porém, quando a gente olha em Mateus capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a descrição do nascimento de Jesus. Ou seja, quando Isaías proferiu isso, possivelmente não tinha noção de tudo o que viria pela frente, mas estava falando sobre uma circunstância próxima ao que eles estavam vivendo. Da mesma forma, o próprio Mateus pega emprestado este texto, dizendo que essa profecia por completo se cumpre em Jesus. Essa é a ideia de dupla de referência. Talvez a mesma situação em duas determinações diferentes sendo aplicada. Muito bem. Sigamos então para a nossa ideia, terceiro ponto então de como esse gênero se apresenta. Métodos de revelação. Em primeiro lugar, o primeiro método que o profeta proferia ou que era falado em tais profecias. Pronunciamento. O profeta faz uma denúncia direta ao povo e ele prevê o futuro desse povo então. Ou seja, o profeta tem o papel de ser um porta-voz de Deus para dizer sobre as alianças que eles deveriam estar obedecendo. Se o profeta está dizendo isso, então ele está fazendo uma denúncia sobre o que eles não estão obedecendo e assim apontando para que, caso desobedeçam, as consequências serão tais. Muitas das profecias que nós lemos mostram exatamente isso. Segunda ideia são os tipos. Como nós lemos ali em Isaías, comparado com Mateus, tipos são representações de elementos do Antigo Testamento relacionados a elementos do Novo Testamento. Então nós vemos essa tipificação por muitas e muitas vezes no Antigo Testamento com essa ideia apontando então para Cristo, apontando então para um reino, apontando então para aquele que um dia viria. Todas essas perspectivas são chamadas tipos. Terceira ideia, símbolos. São elementos naturais da flora e da fauna que representam realidades futuras. Você vai lendo, por exemplo, ali nas interpretações de Daniel, nos sonhos, revelações que ele tem, algumas dessas ideias, mas você também pode ler em Apocalipse, em vários outros livros, essas ideias, e é por isso que é tão difícil de nós entendermos de bate-pronto tudo o que talvez o profeta queria dizer. Nós precisamos entender o seu contexto, a sua interpretação, outros textos em conjunto para avaliarmos de fato esses símbolos. Quarta ideia, parábolas. É uma narrativa construída para afirmar verdades. Um exemplo disso é o livro de Oséias. Oséias é chamado por Deus para então se casar com uma prostituta chamada Gomer. Ele se casa então com ela e ele vai tendo filhos. E cada um dos filhos Deus atribui um nome de uma situação que ele estava vivendo com Israel. Chega um momento onde Gomer
trai o seu próprio marido, se afasta e Deus pede para que Osés se aproxime de novo. Essa é como se fosse uma parábola viva, porque o que Deus está ilustrando através da vida desse profeta é o amor de Deus pelos seus e como eles o abandonaram, mas como mesmo assim o seu amor leal se persevera. E é por isso que quando nós lemos essas histórias, elas enriquecem tanto a nossa percepção, porque mostram o amor gracioso de um Deus que se importa conosco. Por fim, sonhos e visões. Talvez essa é a situação em que nós mais temos dificuldade de avaliar, porque quando nós olhamos para a Bíblia e vemos pessoas sonhando e tendo visões sobre vislumbres do futuro, isso talvez remonte situações para o nosso dia a dia. Quando você e eu talvez sonhemos e tenhamos talvez perspectivas de visões e entendamos, portanto, é assim que vai acontecer na minha vida. Mas é engraçado que quando a gente vê o próprio apóstolo Paulo falando então em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons espirituais, dentre os quais a profecia se enquadra em um deles, o que ele diz é o seguinte, a partir do verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Assim, o que talvez Paulo estava dizendo é, por mais que tantos anseiem sonhos, visões, ideias, profecias do futuro, a verdade é que nós não estamos no controle da situação. Principalmente, essas questões acontecerão em bênção e obediência ao Senhor e principalmente em momentos muito específicos. Por isso, talvez um recado para você e para mim no dia de hoje é que nós tenhamos cuidado e um crivo apurado sobre qualquer pessoa que talvez hoje tenha um sonho sobre alguma situação, uma visão sobre o que Deus lhe falou. Em primeiro lugar, Deus nunca vai falar algo contrário à sua palavra em uma revelação de sonho ou algo assim. Em segundo, é muito mais claro ou muito mais natural Deus revelar na sua palavra, na nossa leitura diária, o que Ele anseia por nós do que algum meio sobrenatural. Se Ele já compartilhou a sua palavra, nos cabe entendê-la e interpretá-la. Por isso, mesmo que na palavra de Deus hajam muitos sonhos e visões, que nós possamos ter um crivo apurado para entender o que havia ali naquela palavra e que de fato Deus inspirou e o que talvez são situações hoje de profetas modernos que nós precisamos ter muito cuidado. Assim, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e nós precisamos entender quando é Deus falando e quando não é. Muito bem. Da mesma maneira que nós vimos tudo isso, tem uma quarta parte que talvez nos explica um pouquinho de como o gênero profético se apresenta, e eu diria que talvez é a principal, que é o estabelecimento do reino. Entenda comigo que a Bíblia ela fala sobre um tema principalmente. Ela está falando sobre um reinado. E quando você lê a Bíblia sobre essa ótica, a grande questão é em que ponto desse reinado você está lendo. Mas você está lendo sobre um reinado. Agora eu quero subdividir esse reinado, então, em duas partes. Talvez no plano divino, como nós olhamos a Bíblia, isso talvez nos ajude. Existem várias formas diferentes de nós interpretarmos, muitas pessoas que têm perspectivas distintas. A que me parece talvez mais adequada é a que eu quero compartilhar com vocês, é essa divisão talvez desses dois reinos. Em primeiro lugar, o reino teocrático. Esse reino teocrático diz que desde o início da humanidade, Deus sempre, então, começa o seu reinado a partir de detalhes específicos. Em primeiro lugar, ele é um reino temporal, ou seja, ele está dentro de um tempo específico. Segundo ponto, ele é um reino local, ele está em um local específico da face da terra. Terceiro, é um reinado imediato, aliás, um reinado mediado, ou seja, ele precisa de um representante humano para então governar sobre o seu reinado. E por fim, ele depende da atuação dos seus súditos. Os seus súditos podem obedecer ao rei ou ao representante ou não obedecê-lo. É isso que nós percebemos a partir do Éden, aonde Adão é chamado o representante visível do Deus invisível. E depois disso, nós vemos vários patriarcas, várias pessoas, vemos várias situações onde Deus vai mediando o seu reinado por meio dessas circunstâncias. Muito bem,
É isso que nós vamos vendo ao decorrer da palavra de Deus e principalmente na perspectiva de igreja que hoje nós temos até o final dos tempos. Em segundo lugar, nós temos um outro reino chamado Reino Eterno. Esse reino é atemporal. Ele não depende de um momento específico, mas ele acontece desde sempre e para sempre. Em segundo lugar, ele não está preso a um local específico, mas ele é universal. Em terceiro lugar, ele é imediato, ele não precisa ser mediado por uma figura humana, mas é o próprio Deus que governa sobre toda a humanidade. E por fim, é um reino independente, ou seja, ele não depende da atuação dos súditos. Lembra na perspectiva do final dos tempos, de que um dia todo joelho se curvará e todo joelho se dobrará diante do grande rei? Eis o reino eterno aparecendo enfim. A verdade é que um dia esse reino teocrático que Deus tem composto através da sua palavra, ele vai se unir a esse reino eterno. E então nós reinaremos com ele na eternidade. Agora, o que eu quero lhe dizer é que a sua perspectiva escatológica afeta diretamente a forma que você vai ler o material profético na palavra de Deus. E através disso, eu estou te falando um pouquinho sobre esses reinados para entendermos que Deus, o plano dele é de que o reino já está estabelecido, mas ainda não está estabelecido por completo. A grande questão é nós entendermos como isso se dá hoje, como isso se dará futuramente. Muito bem. 3 perspectivas, então, escatológicas sobre como as coisas se darão daqui para frente e, através disso, como nós lemos as profecias da palavra de Deus. Nós temos várias linhas e talvez várias subdivisões dentro de cada uma delas. Talvez as 3 mais comuns são o amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenismo. Cada uma dessas perspectivas visa falar entre o ponto da morte de Jesus até o seu retorno. Todos os cristãos entendem que Jesus um dia voltará, porque isso está muito claro na sua palavra. A forma que isso se dará, ou talvez os processos dentro desse meio, nós temos dali as divergências. Eis então as situações. Em primeiro lugar, o amilenismo entende que o milênio talvez descrito, lá em Apocalipse 20, ele seja algo não literal, ou seja, 1000 anos não são contados cronologicamente, mas que em qualquer momento a sua volta pode acontecer, ela é iminente. Muito bem, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do pré-milenismo, e ele se alicerça muito em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com eles, com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem, essa palavra arrebatados, ela tem algumas versões, interpretações diferentes, mas principalmente o pré-milenista entende que depois do nosso momento que nós vivemos aqui, haverá um arrebatamento, ou seja, Jesus chamará os seus em um instante, e então inicia-se o período de 7 anos de tribulação. Após isso, a volta de Cristo estabelecida aqui na terra, e então um milênio, para que então a eternidade, o juízo final, possa ocorrer. Por fim, a última perspectiva é a questão do pós-milenismo, aonde talvez a qualquer momento nós possamos já estar vivendo o período de tribulação e, através disso, entrando então no período de milênio. A perspectiva pós-milenista muitas vezes vai ansiar ler todos os sinais, todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor, entendendo que são provas de que a tribulação talvez já começou ou já aconteceu. Agora, entenda comigo que dentro dessas perspectivas existem pessoas muito sérias que amam a Deus e que têm talvez várias dessas ideias distintas. A minha perspectiva principal é nós entendermos que dentro dessa divergência, cada um desses pontos vai ter algo a explicar. O pós-milenista, ele vai esperar muitos sinais do final das eras, mas principalmente a questão é que desde a volta, aliás, desde a subida de Jesus, houveram tantas guerras, tantos terremotos, tantas pragas, tantas situações que talvez já provariam que essas coisas aconteceram. Talvez a questão do pré-milenista, ele precisa comprovar e entender através dos textos como o arrebatamento de fato se dará.
E é por isso que eu quero te dizer que nós podemos ter uma tranquilidade dentro disso, de ter referências positivas. Talvez nós, como igreja em geral, temos uma perspectiva um pouquinho mais pré-milenista, mas isso faz com que a nossa forma de entendermos as profecias seja alterada por conta dessa leitura. De fato, todas essas pessoas que amam a Deus e são sérias com a palavra têm a mesma perspectiva de estar com Cristo no final pelo sangue de Jesus e pela graça alcançada. Essas minúcias que possam nos ajudar a nós entendermos com boas referências aos poucos o que a palavra de Deus nos diz. Muito bem. Para terminarmos então esse gênero, o que eu quero te dizer é como nós interpretamos então esse material profético. Em primeiro lugar, hermenêutica geral, como nós falamos da primeira aula. Você sempre vai partir do literal, ou seja, uma leitura histórico-cultural. Se você está vendo um elemento simbólico, primeiro tenha percepção se de fato isso pode ser alegorizado ou não. Quando nós vemos o exemplo lá de Daniel 7, nós vemos elementos da fauna, principalmente, onde estão descritos que não fazem muito sentido. Então, possivelmente, se trata de uma alegorização e que o próprio profeta vai falando sobre isso. Agora, quando nós vemos outros materiais, como por exemplo de Jonas, já citado outras vezes, nós não podemos alegorizar dizendo que o peixe simboliza tal coisa e o barco significa outra coisa. Leia literalmente. Segundo ponto, então, o contexto histórico. Para quem, para qual nação que aquele texto foi escrito, aquela profecia, em quais circunstâncias, em qual local, em qual data. Por exemplo, o profeta Naum, ele escreve várias denúncias então sobre uma nação. Agora, nós podemos ler Naum e nós ficarmos brabos porque essas denúncias não foram comprovadas então no povo de Israel. E isso acontece por uma maneira muito simples, porque Naum escreveu para os assírios, para Nínive. Aquele mesmo povo preservado então por Jonas, por Deus através de Jonas, agora ele seria destruído. Por isso é importante nós entendermos o contexto de cada aplicação. Terceira questão, como nós falamos um pouquinho anteriormente. Se esse material ele é preditivo ou descritivo. Alguns afirmam que praticamente 90% do material profético, material escrito por profetas, ele não é preditivo, ou seja, ele não está avaliando o futuro, mas ele está falando sobre coisas que eles precisavam viver naquele momento e que já estava sendo estabelecida há muito tempo. Por isso, que nós possamos entender essas divisões para não esperar o anseio do futuro de coisas que já aconteceram. Por fim, a questão de condicional ou incondicional. Se as profecias elas dependeriam ou não dependeriam do cumprimento de algo da nação. Muitas profecias dadas pelos profetas, mostrando bênção sobre a nação de Israel, não aconteceram, simplesmente porque elas eram condicionais. O povo desobedeceu, então eles não puderam aproveitar tudo o que haveria pela frente. Nós precisamos ter essa ideia. Outro ponto, se essa profecia ela já foi cumprida ou ainda não foi cumprida. E talvez a perspectiva mais especial disso é que quando nós olhamos a palavra de Deus e nós olhamos para trás, ou seja, nós olhamos principalmente o Antigo Testamento, as profecias sobre Cristo, sobre o que viria pela frente, e nós vemos o cumprimento em Jesus, isso nos dá uma confiança de que o mesmo Deus que cumpriu as profecias até aqui será fiel para cumpri-las todas, por detalhes, de forma literal e clara, até o final dos tempos. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. Todas as profecias declaradas que já foram cumpridas, elas foram cumpridas literalmente em detalhes. Haveria então um dia alguém chamado Emanuel. Jesus nasce então dessa forma. Ele seria chamado Galileu. Ele passa sua juventude ou sua vida ali. Ele então nasceria em Belém. É ali exatamente onde Jesus nasce. Ele subiria em um burrinho e ele seria montado então para a grande cidade. É assim que Jesus entra então na cidade de Jerusalém. Todas as situações Deus vai cumprindo literalmente em cada detalhe. E é isso que nos dá perspectiva daqui para frente como Deus cumprirá todas as profecias que estão na sua palavra. Por fim, entenda passagens paralelas, ou seja, muitos assuntos são repetidos por diversos profetas. O dia do Senhor, o remanescente fiel. Então, nunca pegue apenas um texto da palavra e tente entender tudo o que aquele texto diz, mas entenda todos os textos paralelos ou sobre o mesmo assunto para entender o que Deus queria falar talvez sobre aquele assunto. Assim,
O que nós entendemos é que é uma leitura mais complexa e não apenas tão breve. Por fim, alguns cuidados que nós precisamos ter com relação a essa literatura profética. Em primeiro lugar, se nós entendemos, a partir do nosso ponto de vista escatológico, de que as coisas ao futuro, principalmente muitas coisas que talvez Jesus mencione em Mateus 24, mas principalmente que estão descritas em Apocalipse, pertencem ao futuro, não tente ver sinais e símbolos em todos os lugares. Eu não sei se você percebe, mas toda vez que talvez apareça o número 666, que na Bíblia remonta o número da besta, as pessoas já ficam preocupadas e entendem que agora já é um sinal então do retorno de Cristo. Agora, sempre antes do 667 e depois do 665, haverá esse número. Então, não tente identificar ou tente colocar em todas as situações esse número dizendo que ele é um sinal. Quando for um sinal, nenhum de nós vamos ter dúvida alguma. Lembra do que nós falamos no começo da aula? O anseio de nós prevermos o futuro é para que nós estejamos no controle da situação. A Bíblia fala que nós não estamos no controle, mas que nós precisamos confiar naquele que tem o controle de todas as coisas, o grande rei, que um dia estabelece o seu reino desde o início e para sempre reinará. E um dia esses reinos então se unirão e nós estaremos com ele. Ele é quem está no controle de todas as coisas. Segundo cuidado, cuidado com a marcação de datas para o retorno ou para a perspectiva escatológica de quando Jesus virá. O que Mateus 24, 44 diz é o seguinte: assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E se eu tenho essa perspectiva, e se eu sei que eu não estou no controle, não adianta eu tentar marcar datas ou tentar ser uma pessoa que vai criar uma numerologia para entender quando Jesus voltará, porque a volta dele será surpreendente. Quando ele voltar, todos saberão. Até ele voltar, ninguém sabe quando. Um último cuidado, então, é a questão de elaboração de cenários. Esse tempo de pandemia tem sido incrível para muitos e muitos textos do WhatsApp e tantos outros lugares, onde diz que agora a comprovação das pragas e dos lugares está mostrando exatamente que Jesus vai voltar. Mateus 24, 7, Jesus está falando sobre essa perspectiva do futuro e ele fala: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, quando nós lemos pestes, a ideia de pandemias, nós pensamos agora é o momento. Mas a verdade é que 100 anos atrás houve a peste negra que foi muito severa também. E tanto tempo antes também houve tantas situações. Por isso, que nós possamos entender que nós precisamos nos achegar a quem tem o controle da situação e não buscarmos ter tal controle. A palavra de Deus foi nos dada para nós interpretarmos e conhecermos a esse Deus. E dentro disso, eu quero terminar a nossa aula e terminar o nosso tema de interpretação bíblica através de 4 ideias bem simples de como nós aplicamos, então, tudo que nós vimos até agora nessas 5 aulas para a nossa vida. A primeira questão que eu quero compartilhar com você dentro dessa aplicação é uma autoavaliação. Motivações erradas, elas geram interpretações incorretas. E se o meu coração estiver no lugar errado, eu não vou entender o que Deus tem a dizer na sua palavra. 1 Timóteo 4,16 diz o seguinte, é um recado de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. E ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto as que o ouvem. Você é eternamente responsável pelo conhecimento bíblico que você adquire. Portanto, tenha muito zelo e muito cuidado para você ler a palavra de Deus e ensinar a outros de maneira correta e da maneira que Deus queria que ela fosse passada. Por isso, é importante que nós cada vez mais estudemos a palavra, cada vez mais tenhamos boas referências, cada vez mais possamos nos aprofundar no que ele tem a nos dizer. Segunda questão, forma e essência. Avalie dentro da palavra de Deus quais são os aspectos essenciais, ou seja, o que Deus de fato queria que nós vivêssemos até o fim dos tempos. E quais eram as formas, ou seja, como o povo hebreu vivia, ou como os gregos, ou como os judeus, ou como cada um desses povos viviam, e como hoje brasileiros não precisamos fazer as mesmas coisas.
Um exemplo disso muito claro é a ceia do Senhor. Nós entendemos como uma das duas, junto com o batismo, ordenanças que Jesus nos deixa para que nós façamos como igreja cada dia. Agora, a ceia foi instaurada como um jantar, como uma refeição, onde se compartilhava dos elementos e as pessoas comiam juntos e lembravam então do sacrifício de Jesus. Agora, nos dias de hoje, muitas vezes a nossa ceia de igrejas é um ambiente simbólico em que nós pegamos o suco de uva, nós pegamos o pão e nós tomamos esses elementos juntos em lembrança do que Jesus fez. Nesse tempo de pandemia, muitas vezes nem podemos fazer isso presencialmente, porque se nós tentássemos fazer um jantar com a igreja toda e tentar levar isso a literal, nós estaríamos praticamente descumprindo a lei. Portanto, entendo que a essência, a questão da comunhão e a questão principalmente da lembrança do sacrifício de Jesus. Assim, que nós possamos entender a essência e que a forma serve a essa essência. Terceira característica. Vão chegar situações onde você vai ler um texto bíblico e você vai ler comentários e vão ter 3 ou 4 ou 5 perspectivas diferentes e a sua e a minha pergunta é: qual está certa? Talvez algumas dicas dentro da questão de validação. Em primeiro lugar, identifique todos os sentidos possíveis sobre este tema determinado. Por exemplo, o dízimo. É correto nós continuarmos seguindo o dízimo no Novo Testamento, nos nossos dias de hoje, ou essa é uma versão para o Antigo Testamento apenas ou para o povo? É uma excelente pergunta. Portanto, nesse tema, identifica todos os sentidos possíveis. Segundo lugar, selecione um deles que talvez mais te salta aos olhos e as razões pelas quais você entende que essa interpretação talvez seja mais correta. Ou seja, você precisa ler. Você vai precisar ver mais de um ponto de vista, entender o argumento de cada um deles e avaliar um deles talvez que mais lhe compreenda através dos textos bíblicos e que mais haja de encontro com a sua perspectiva bíblica. Por fim, após você escolher um, cite o motivo do porquê esses outros pontos de vista talvez você perceba que não correspondem corretamente com a sua interpretação bíblica. Através disso, você vai ter uma visão. Não queira ser um teólogo orgulhoso e arrogante de que você sabe todas as coisas e que você já tem a ideia completa de tudo. Existem tantas pessoas, desde o período que a Bíblia foi escrita, lendo e relendo a palavra, estudando os textos do original, os manuscritos, que nós possamos beber dessas fontes e possamos ser humildes para interpretar a Bíblia a cada dia mais, com o coração aberto, entendendo que nós não sabemos tudo, mas nós precisamos aprender a cada dia mais para ouvir a voz de Deus. Por fim, a grande questão é qual o papel do Espírito Santo dentro de tudo isso. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Muito bem, nós precisamos do Espírito Santo, de uma real conversão, regeneração, para nós entendermos a palavra de Deus de uma maneira espiritual. Agora, o Espírito Santo não vai fazer o nosso trabalho. Ele não vai ler os comentários por nós, ele não vai abrir a Bíblia por nós e não vai ler por nós. Nós precisamos sentar e ler, sentar e estudar, sentar e ver estudos sobre o assunto. A nossa leitura e o nosso estudo será abençoado e será dirigido por meio do Espírito Santo para que isso entre no lugar certo no nosso coração. Mas cabe a nós fazermos o que está ao nosso alcance para que o Espírito possa fazer o que só Ele então faz. O Espírito vai agir a partir do nosso estudo e não antes do nosso estudo. Assim, que você e eu possamos, através de todas essas aulas, estar ansiosos a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, para apresentar para outros que talvez ainda não conheçam e principalmente para vivermos o que Deus nos chamou a viver. Essa então foi a nossa aula de interpretação bíblica. Eu espero que tenha sido útil para você e que você possa compartilhar para quantas pessoas também quiser. Muito obrigado e até a próxima.